Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de equações de Maxwell, né? E a onda eletromagnética. Bem, como vocês já podem observar, certo? Temos aqui uma esquematização, ou pelo menos um esboço, né? Vamos dizer assim, de como que é uma representação, digamos assim, matemática ou gráfica, né? Na verdade, mais gráfica do que matemática. Uma representação geométrica de como que é um campo, como é que é uma onda eletromagnética, né? Então temos aqui o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico ele está viajando, vamos dizer assim, né? Ele está se propagando no plano vertical, né? A, que está relacionado com a coordenada z do espaço euclidiano do plano XYZ, né? Do sistema de coordenadas XYZ. E o campo magnético, ele está o quê? Ele está na superfície, né? Composta pelas coordenadas x e y, certo? Que seria o vermelho. Então aqui é o campo elétrico. Vamos colocar aqui. Então esse camarada aqui é o campo elétrico. Bem, já sabemos que é campo, né? Então não há necessidade de escrever a palavra campo. Então isso aqui é o campo elétrico. E esse camarada em vermelho é o magnético. Então você tem o elétrico e o magnético, ok? Certo? Agora uma coisa que, antes da gente fazer as contas, vamos fazer uma análise de como que é o comportamento do campo elétrico e do campo magnético, certo? Dentro dessa propagação ondulatória, como vocês estão observando, né? Como se pode ver, é o que? É uma onda. Tanto o campo magnético como o campo elétrico, eles estão se propagando de forma ondulatória, certo? Lembrando que o plano B, que é por onde o campo magnético está se propagando, onde ele existe, vamos dizer assim, é perpendicular ao plano vertical A, certo? Ok? Então observem que o campo magnético, né, ele é um campo bidimensional, porque ele se propaga no plano constituído pelas coordenadas x e y, certo? Enquanto que o campo elétrico ele é um campo unidimensional, porque ele só se propaga o quê? Na dimensão da coordenada z, ok? Mas uma coisa que é interessante observar é o seguinte: notem que quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético ele é o quê? Ele é mínimo, certo? E quando o campo magnético é máximo, o campo elétrico é mínimo, certo? Existe o ponto em que os dois são iguais? Sim. É o ponto em que o campo elétrico é igual a zero e o campo magnético também é igual a zero, certo? Que seriam esses pontos aqui, ó. Vamos colocar em amarelo. Esses pontos aqui são exatamente os pontos entre aspas, né? Mas não deixa de ser ponto, né? Esses pontos são exatamente os pontos em que o campo elétrico e o campo magnético são iguais, certo? Ok? Que no caso aí serão nulos. Por uma fração de segundo, esses dois serão nulos, certo? Ok? Bem, dentro desse contexto, temos o que? Uma onda, né? Então, só que uma onda o que? Tridimensional. Você tem uma onda 3D. A junção do campo elétrico com a junção do campo magnético gera uma onda tridimensional. Vamos usar a palavra onda tridimensional entre aspas, porque nada mais que vocês estão vendo aqui, né? É o que? É uma propagação de uma onda, certo? No plano B, no caso aí é o campo magnético, que vai ser duas dimensões, e uma onda unidimensional que se propaga o que? Na coordenada z, certo? Então, de forma, digamos assim, abre aspas, poética, fecha aspas, podemos dizer que temos uma onda
que é composta por uma onda que é unidimensional, mais uma onda bidimensional, certo? Então, a grande pergunta é, legal, temos essa configuração, mas como que a gente consegue ver do ponto de vista matemático, certo? Como que esses dois camaradas estão se relacionando tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista físico? Repare o seguinte, quando o campo elétrico é máximo, que são as cristas, né? Esses pontos aqui, vamos fazer com uma outra cor branca, né? Esses pontos aqui são chamados de pontos de máximo, certo? E os X que eu vou fazer aqui são os pontos de mínimo, certo? Então o mínimo e o máximo. E aqui, a mesma coisa no vermelho, ó. Então olha só, no campo magnético. Então aqui é um ponto de máximo. E esse camarada aqui também é um ponto de máximo, um ponto de máximo e um ponto de máximo. E aqui é um ponto de mínimo, um ponto de mínimo e um ponto de mínimo. Ok? Então repare, vamos olhar primeiramente para o campo elétrico. Quando o campo elétrico é máximo, o que vai acontecer? Você vai ter uma correspondente no plano XY de quanto que vai ser o campo magnético. Ele vai ser mínimo, certo? Então, o que acontece? É como se eu tivesse um pulso, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. E quando um é máximo, o outro vai ser o quê? O outro tem que ser mínimo, porque eu não posso ter dois iguais ao mesmo tempo. Eu não posso ter dois campos máximos, digamos assim, ao mesmo tempo, certo? Eles não vão estar iguais no mesmo ponto, no mesmo espaço, local do espaço. Mas ao mesmo tempo eu não posso. Por quê? Porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, nesse sentido aqui que vocês estão observando, né, a direção desse campo é para cá, ó, nessa direção aqui, certo? Então o campo está viajando nessa direção, da seta aqui que eu acabei de desenhar, certo? Então, não tem como ter dois máximos ao mesmo tempo. Então, quando um é máximo, o outro tem que ser mínimo. Então, é como se eu tivesse assim, olha, o meu campo magnético está gerando um campo elétrico. Então, quando o campo magnético se torna máximo, é porque ele pegou, digamos assim, entre aspas, a energia associada ao campo magnético para gerar o campo elétrico. E, consequentemente, você vai ter posterior o quê? Tipo, à medida que o campo elétrico vai diminuindo, ou seja, ele vai fornecer, né? Sempre que eu estou usando aqui uma linguagem mais simples, tá, pessoal? É como se ele estivesse fornecendo energia, vamos usar sempre entre aspas, né? Essas palavras aqui, para gerar o quê? Para gerar um campo magnético. E assim, esse movimento, esse processo, esse ciclo vai se repetindo, né? Se repete de forma infinita, né? Enquanto tiver, digamos assim, uma fonte que gere esse campo. Ok? E aí agora como é que a gente faz do ponto de vista matemático? A gente fez a explicação física, certo? Agora vamos para o ponto de vista matemático. Aqui temos as equações de Maxwell, né, que vimos no vídeo aula anterior. Temos o divergente do campo elétrico e temos o quê? O divergente do campo magnético, o rotacional do campo elétrico e o rotacional do campo magnético, certo? Agora vem a pergunta, como mostrar que A e B são manifestações de um mesmo fenômeno, certo? Primeiro, que fenômeno é esse? O fenômeno chama-se onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética. Esse é o fenômeno. Então, manifestações diferentes por quê? Porque eu reparo, voltando aqui em cima do desenho, você tem o que? O fenômeno é o que? É essa trança interminável dessas duas ondas, né? Lembrando que uma é bidimensional e a outra é unidimensional. Então, enquanto uma é máxima, a outra vai ser mínima, certo? E assim sucessivamente.
Então você tem o que? Manifestações diferentes, certo? Porém, dentro do mesmo fenômeno. Vamos agora trocar a palavra fenômeno para o mesmo, digamos assim, objeto. Novamente, o objeto aqui é entre aspas, né? No caso aqui é uma onda, certo? O nosso objeto físico que é a onda. E que tipo de onda é essa? É uma onda eletromagnética, ok? Então, primeiramente a gente tem que lembrar da equação da onda clássica, né? Voltando aqui. Então, a equação da onda clássica, ou equação clássica da onda, na verdade, equação da onda, né? A equação da onda diz o quê? Para quem já fez o curso de cálculo 3 ou cálculo 4, ou até mesmo física 2, o que diz a equação da onda? A equação da onda diz o seguinte, olha, eu tenho o quê? Que o Laplaciano de uma certa função φ, onde φ é uma função de onda, ele é exatamente igual a quem? A menos 1 sobre a velocidade ao quadrado, que multiplica quem? Perdão, aqui é velocidade ao quadrado, né? 1 sobre a velocidade ao quadrado, que multiplica quem? A derivada segunda dessa função de onda, em relação a quem? Em relação ao quadrado do tempo. Isso tem que ser igual a zero. Então isso aqui é o que? É a função de onda clássica, né? É a função de onda clássica, onde o φ representa uma onda que pode ser em x, em y, em z, independente do tempo, certo? Então a ideia é a gente tentar achar o que? Uma estrutura que seja parecida com essa função de onda clássica, certo? Que seja parecida. Então temos que ter esse tipo de estrutura aqui, ó. Esse é o tipo de estrutura que a gente está tentando buscar. Mas como é que a gente faz isso? Então, temos que lembrar das propriedades matemáticas que vimos no primeiro vídeo, que foi mostrado no primeiro vídeo. E uma delas é o seguinte, né? Vou colocar aqui no amarelo, que a gente está fazendo a dedução no amarelo. Então, lá no início, vimos o quê? Que o rotacional ele é igual a quem? Ele é igual ao gradiente, certo? Do divergente de A menos o Laplaciano ao quadrado desse vetor A. Então essa é a identidade que a gente precisa, certo? Essa é a identidade que precisamos para continuar o problema, certo? Muito bem, então como é que a gente vai resolver esse problema? Então vamos pegar as equações de Maxwell e vamos ver qual que a gente vai aplicar aqui. A equação 1 vai ser importante, mas não é ela que é o ponto de partida. Então a gente tem que escrever aqui o ponto de partida, certo? Qual é o ponto de partida? Qual é o ponto de partida? É a equação 1? É a equação 2? Não, não são. Por quê? Porque você não tem uma relação entre campo magnético e campo elétrico, certo? As equações da divergência, seja por caso do campo elétrico e do campo magnético, não há nenhum tipo de identidade, né, em comum entre os dois. Não existe uma semelhança ou algo em comum entre essas duas equações. Então, sobrou a equação 3 e a equação 4, certo? Vamos começar pela 3 e depois a gente vai pela 4, certo? Então, vamos começar pela 3. Então,
que a equação 3 diz? Então vamos começar pela equação 3. A equação 3 diz o quê? Que o rotacional do campo elétrico, ele é igual a quem? A menos a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo, certo? Então vamos fazer o que? Vamos aplicar o rotacional, né? Então vamos fazer rotacional do campo elétrico. Isso vai ser igual a quem? Ao rotacional de menos d-ρ B d-ρ T, certo? Ok? Então eu apliquei o rotacional do lado esquerdo e o rotacional do lado direito dessa igualdade. Então a gente já sabe quem é o rotacional do rotacional. Então vai ser quem? Vai ser o gradiente, certo? De quem? Do divergente do campo elétrico, certo? Menos quem? Menos o laplaciano do campo elétrico, do vetor campo elétrico. Isso vai ser exatamente igual. Agora é o seguinte, preste atenção. O rotacional é uma derivada em relação ao espaço. Eu posso aplicar esse produto vetorial dentro da derivada e isso não vai afetar, digamos assim, o resultado da derivação, ok? Por causa da propriedade de derivação, certo? Então o que vai acontecer? Eu posso escrever isso aqui como menos, né? Então isso aqui vai ser um menos. Aí temos, você vai ter uma derivada em relação ao tempo parcial, né? Abre parênteses, de quem? Do rotacional do campo magnético, ok? Opa, mas espera aí, a gente sabe quem é o rotacional do campo magnético. E também eu sei quem é esse camarada aqui, ó. O divergente do campo elétrico e o rotacional do campo magnético. Quem são esses camaradas? Ah, não lembro. Então a gente olha aqui, ó, nas equações de Maxwell. O divergente do campo elétrico é a densidade dividida por ε0 e o rotacional do campo magnético é a equação 4. Então vamos lá. Então esse camarada aqui, então teremos aqui, ó, esse camarada aqui vai ser a densidade divididos por ε0 e esse camarada aqui vai ser quem? Vai ser o rotacional do campo magnético, que é quem? Que é o μ0 ε0 d-ρ é d-ρ T mais quem? Mais o μ0 vezes a densidade corrente de deslocamento, ok? Então esse é o camarada, certo? Esse é o camarada que a gente está olhando. Vamos supor aqui, para melhor facilitar os cálculos, que a densidade de corrente de deslocamento não dependa do tempo, certo? Seja simplesmente algo que esteja relacionado com o espaço, com a questão do deslocamento espacial, certo? Então a suposição que vamos fazer aqui, que vai ser de forma arbitrária, né? Vamos aqui supor o seguinte, que o nosso J, ele não tem a dependência temporal, simplesmente espacial, certo? Ele seja uma função vetorial que depende simplesmente do vetor R e acabou, que é o vetor posição. Ele não vai ter uma influência temporal, ok? Então, voltando aqui para o amarelo, como é que vai ficar aqui? Então você vai ter um gradiente do divergente de E, que a gente já sabe quem é. Então você vai ter um gradiente, abre parênteses, de ρ sobre ε0, menos quem? O laplaciano do campo elétrico. Isso é igual a menos quem? A derivada em relação ao tempo de quem? Aí quando eu aplicar a derivada do rotacional, você vai ter aqui uma derivada segunda de E em relação a T. Então eu tenho uma derivada segunda de E em relação a T. Então vamos apagar aqui
e fazer de forma mais caprichosa, né? Então você vai ter um μ0, ε0, uma derivada segunda do campo E em relação vou colocar aqui, né? Fica melhor. Em relação ao quadrado do tempo, certo? Mais quem? Menos quem? Menos o μ0. Aí você vai ter uma derivada do vetor de deslocamento em relação a quem? Em relação ao tempo. Mas, aqui devido a essa suposição que a gente fez, isso aqui vai ser o que? Zero. Porque ele não tem uma variação temporal, só uma variação espacial, né? Ele varia espacialmente, não temporalmente, certo? Então, como é que vai ficar a nossa equação? Note que, supondo que a densidade seja constante em relação ao espaço, a distribuição ρ também não seja dependente do tempo, perdão, seja dependente só do tempo e não do espaço, o que vai acontecer com esse gradiente aqui? Isso aqui vai ser zero, certo? Então, se essa condição aqui for verificada, esse fator gradiente também vai ser zero. E aí você fica com menos o laplaciano do campo elétrico igual a menos μ0, ε0, a derivada segunda do campo elétrico em relação ao quadrado do tempo. Opa! Aqui, vamos apagar aqui. E aí vamos escrever aqui de forma correta. E aí, multiplicando por menos 1, né? Não há necessidade de ter sinal negativo, chegamos que a seguinte estrutura. A seguinte estrutura é essa aqui, gente. Eu cheguei nessa relação aqui. Posso melhorar isso aqui? Posso, mas de cara a gente já percebe o quê? Vamos perceber o quê? Que daqui podemos escrever essa equação aqui, o laplaciano do campo elétrico ele vai ser quem? Menos μ0 ε0, a derivada segunda do campo elétrico em relação ao quadrado do tempo. Ok, pessoal? Esse operador, esse aqui, a gente pode colocar o campo elétrico, digamos assim, em evidência. Então aqui a gente escrever ele da seguinte forma. Se eu não me engano, existe um operador chamado que é o operador lambertiano, que é um quadrado, certo? Que é definido como sendo o quadrado menos quem? A derivada segunda em relação ao tempo. Esse aqui chama-se operador lambertiano, ou d'Alembertiano, na verdade é d'Alembertiano. Operador d'Alembertiano, certo? Se eu escrever D'Alembert errado, pessoal, vocês me corrigem aqui nos comentários, tá? D'Alembertiano. Vou colocar até entre aspas, né? Para que, se alguém aí que manja bem aí de nome, né? Principalmente dos cientistas, esse camarada aqui é o D'Alembertiano. Se eu escrever errado, depois vocês me corrijam, certo? Então,
tem esse operador, mas isso é muito restrito, são poucas as literaturas que abordam isso aqui, é mais o pessoal realmente que estuda profundo a questão da relatividade restrita, que aí você vai falar de onda relativística, né? Como é que é o estudo da onda na relatividade restrita, ok? Lembrando que o eletromagnetismo, né, principalmente essa parte final do eletromagnetismo, que muitos alunos aqui de graduação só vão, digamos assim, se deparar com essas equações de Maxwell no final do curso de Física 3 ou no início do curso de Física 4. E aí, novamente, vocês têm digamos assim, uma revisão no curso de Eletromagnetismo 1, né? Que aí já é uma matéria, digamos assim, do ciclo profissional do curso de Física, seja ele bacharelado ou licenciatura, certo? E aí, esse operador, que é o chamado operador da Lambertiana, ele é muito utilizado para quê? Para você falar de uma onda. Então, como você pode reescrever esse camarada aqui em cima, você pode escrever isso aqui, ou simplesmente você pode colocar um quadrado e aí um vetor campo elétrico, certo? Eu acho, em algumas nomenclaturas, é um quadrado, outras tem um quadrado em cima, um pontinho em cima, na verdade, um traço, certo? Isso varia muito de autor para autor, entendeu? Mas vamos deixar só o quadrado por enquanto. Então isso aqui é igual a zero. Mas o foco é esse. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura do que? De uma onda, né? A nossa equação de onda clássica é essa aqui, como foi visto anteriormente no início desse vídeo, certo? E aí observe, se a gente for fazer uma comparação, o φ aqui é o campo elétrico e 1 sobre v ao quadrado é μ0, né? Então, se formos fazer uma comparação dessa equação aqui com a equação de onda clássica, você vai perceber o quê? Que o fator 1 sobre v ao quadrado é igual a μ0 ε0, certo? Então, essa velocidade aqui vai ser o quê? 1 sobre a raiz quadrada de μ0 ε0. E isso aqui vai dar quanto, gente? Isso aqui vai dar exatamente, aproximadamente 3 que multiplica 10 elevado à oitava metros por segundo. O pessoal que estuda história da física, né? Eles falam que quando o Maxwell chegou nesse resultado, né? Ele ficou tão entusiasmado que ele correu direto pro Faraday, né? Para dar a notícia para o Faraday, né? Ele nem esperou a publicação, né? Quem estuda história da física, me corrige aí se eu estiver enganado ou não, mas algumas fontes que eu já vi de alguns autores falando, né? Historiadores da história da ciência, principalmente da história da física, né? Que o Faraday ele foi, digamos assim, vingado, né? Porque a ideia de que a luz é uma onda eletromagnética surgiu dele. Foi o Faraday e não o Maxwell que deu, digamos assim, o pontapé inicial. Então esse V aqui, na verdade, agora é um C, certo? Que é a famosa velocidade da luz, ok? Certo, pessoal? Então chegamos à conclusão de que a luz é uma onda eletromagnética. E não só isso. Com esse resultado, você exatamente unificou, houve uma unificação
entre uma unificação entre a eletricidade e o eletromagnetismo. Com o magnetismo, né? Vou colocar em vermelho. Então houve essa fusão, né? Digamos assim, essa unificação entre a eletricidade e o magnetismo. Certo, pessoal? Ah, Francisco, mas você fez para o campo elétrico e o campo magnético vai dar o mesmo resultado, gente. Então, para que o vídeo não fique muito grande, vamos mais vezes assim, vamos fazer depois. Você coloca aí numa velocidade maior, 1.25 ou até mesmo 1.5, certo? Então, se a gente utilizar o campo magnético ao invés do campo elétrico, em vez de começar pela equação 3, começássemos pela equação 4. Vai chegar ao mesmo resultado, gente. Se você começa pela equação 4, ao aplicar o rotacional aqui e aqui, vocês vão ter que o rotacional do E vai dar menos dB, dt, e aí você tem uma derivada aqui interna, vai aparecer um fator de derivada segunda ao quadrado, fazendo o mesmo raciocínio aqui na equação 4, que foi feito anteriormente, o vetor deslocamento, né? O vetor densidade de deslocamento não depende do tempo, perdão, não depende do espaço, né? Ele não varia com o espaço, vamos supor que ele variasse só com o espaço, e aí esse camarada aqui não vai gerar nenhum tipo de resultado, ok? E aí o que acontece? A gente chega numa relação que vai ser parecida com a outra, só que agora a mesma coisa que ao invés de ter um derrom, um Laplaciano ao quadrado de E e um menos μ0 ε0 derivada da segunda de E ao quadrado, no lugar do E vai aparecer um campo magnético, certo? Então, pessoal, demonstramos aqui que existe uma unificação, existe uma relação intrínseca entre o campo elétrico e o campo magnético, e essa relação se dá através de uma onda. E qualquer tipo de onda é essa? Uma onda eletromagnética, ok? Nos vídeos futuros, pessoal, a gente vai tratar dessa onda, certo? Certo? Vamos ver como é que essa onda se comporta, certo? Em meios diferentes. E aí vamos verificar como que essa onda vai sofrer processos, né? Quais são os tipos de processos físicos que podem ocorrer nessa onda. E que processos são esses? São os processos de... Vamos colocar aqui. O primeiro processo que vamos verificar é o processo de polarização. Como que essa onda eletromagnética pode ser polarizada? O segundo processo é o processo de quê? De refração. Como que essa onda pode ser refratada, né? O terceiro processo é o processo de interferência. E o quinto e o quarto último processo é o processo de reflexão. Vou colocar aqui uma cor azul. Processo de reflexão. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.